Robson Almeida, eu trabalho na Red Hat há 8 anos, 8 anos e alguns meses, né? Parece que é uns 20 anos, mas são 8 anos e alguns meses. Trabalho nos últimos 5 anos atendendo o mercado financeiro, então eu apoio o time de vendas, né? Eu sou um account manager de vendas e tenho uma equipe onde a gente atende o mercado financeiro. Então eu estou muito focado nos clientes enterprise, que a gente chama de key accounts, né? Os clientes que têm produtos Red Hat, têm contratos grandes, então a gente está sempre trabalhando e apoiando os clientes na parte de missão crítica. Hoje eu estou junto aqui com o Fabrício Medeiros, quando ele pode se apresentar, né? Ele faz essa gestão da contra, né, dessa parceria entre a Red Hat e a RTM, né? Nosso parceiro de negócio, até de negócio. Nós vamos falar hoje de um tema, né? Buraco negro dos custos, né? Eu acho que a gente colocou exatamente isso aí para provocar essa reação em tentar buscar o que quer dizer esse título, mas está muito mais por quê, né? Questão de redução de custo, eficiência operacional, chamem como quiser. Hoje fala de FinOps, né? Todos esses sistemas novos, isso não é de agora. Trabalho em tecnologia mais ou menos Sou novo, mas 25 anos mais ou menos com tecnologia, né? E a gente sabe que esse tema não é novo, né? A gente sabe que desde que a gente trabalha com data center lá, o pessoal se preocupa em colocar uma lata, uma caixa mais eficiente, um hardware que consome menos energia, que consegue ter mais densidade de aplicação, e a gente vem buscando isso. A gente fala muito buraco negro hoje porque a gente tem dentro de um data center ou dentro de qualquer nuvem, né? Hoje está muito comum nas nuvens, a gente tem alguns custos inerentes ali que a gente não sabe para onde que ele vai. É normal hoje o cliente fazer um projeto, ele pegar lá a sua fatura, seja da nuvem ou seja de um provedor on-premises, e aí ele tem um custo, ele esperava um custo X e depois o custo é X vezes 2, né? Isso acontece porque existem algumas lacunas ali, algumas coisas que estão usando a mais, onde ele não consegue entender isso e depois coloca sua aplicação, acordado com as áreas de negócio, ele vai fazer o retorno de investimento daquilo tudo e aí entende que o custo está um pouquinho mais elevado do que ele planejou, né? Isso acontece bastante. Por que acontece isso, né? No on-premises, a questão de hardware, a gente sabe que hardware no on-premises, depois de 3, 5 anos para precificar isso daí a gente compra o hardware sempre, né, pensando na maior capacidade da aplicação, e a gente usa às vezes 20%. A gente faz avaliações, né, quem trabalhava com capacity antigamente, via que fazia aquele capacity plan, né, é um nome bem conhecido aí, e estava usando só 50% da sua capacidade. E o hardware estava lá comprado há um bom tempo, né? A nuvem veio para solucionar isso? Veio. Só que hoje é muito comum, né? Quando a gente tem, principalmente o tema que nós vamos falar aqui de Kubernetes, microserviços, é muito comum a gente chegar em clientes, plataformas de containers, e a gente pegar um negócio chamado idle, né? Idle application, que é o quê? É o tempo que aquela contratação da nuvem ele fica sem utilização. Chega a ser 40% do tempo. A gente só trouxe um problema do passado, às vezes, para o presente, né? De uma forma que continua tendo uma lacuna, um buraco negro no custo ali, e aí o que acontece? Ele continua pagando mais. Contratou a nuvem, legal, contratou mais. Entre outras coisas, né? Quando a gente fala de containers, todo mundo é comum aqui containers de Kubernetes ou não? Microserviços, né? Estamos falando de uma aplicação, aplicações modernas, né? Hoje a gente fala de fintechs, bancos, mercado financeiro, né? Tudo que a gente fala de novo hoje, basicamente a gente está falando de microserviços. Então, a gente fala de Pix, né? O Pix está em evidência. Front-end de Pix, o próprio Pix está em Kafka, está em coisas que são serviços pequenos, que é mais fácil colocar em produção, mais fácil gerar mudança, mais fácil atender o feedback do cliente, né? E aí o que acontece? Temos que contratar pessoas que têm que ter expertise para isso. A gente sabe que dentro essa máxima de tecnologia, né, de TI, que é processos, pessoas e tecnologia, pessoas têm um peso importante, né? Não só na questão humana da coisa, mas questão de custo também. Desenvolvedores nos últimos tempos é um peso grande no orçamento de tecnologia, entre outras coisas, né? E a gente sabe que hoje, para o mercado financeiro, acho que eu não preciso falar isso aqui, todo banco é um banco digital, né? A gente falava 2 anos atrás que tinha os bancos digitais, os bancos novos aí, as fintechs, e tinha os bancões, né? Eu acho que hoje todo banco é um banco digital, concorda? Ninguém mais vai numa agência, é um banco digital. E pior que isso, né? Os bancos digitais, principalmente os bancos grandes, eles acabam competindo não só com fintechs, mas ele compete com empresas de outros segmentos. Eu não sei vocês, né? Mas eu quero ter uma experiência num app do meu banco, seja um banco tradicional, né? Um banco mais moderno, a experiência que eu tenho no Gmail, a experiência que eu tenho no Mercado Livre, né? A experiência que eu tenho, por exemplo, na Amazon ou no Netflix.
Então a gente compara hoje os clientes, principalmente a nova geração, estou vendo aqui muita gente da nova geração aqui, né? Menos de talvez 20 mais, a gente sabe que ainda mais essa galera, eles vêm, onde vai usar um app do banco, e se não funciona bem, ele vai para outro banco. Ele troca o banco como troca um app de Netflix, de Amazon, por exemplo, de Mercado Livre. Ele compara essa experiência. Então, cada vez mais, a gente precisa fazer o quê? Entregar de baixo custo para ser competitivo no mercado, né? De uma certa forma, competindo com esses outros apps, e entregar eficiência tecnológica para os clientes. Como é que a gente faz isso, né? Comentar, Fabrício? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, gente, tudo bem? Eu tô aqui, Fabrício Medeiros, né? Tô aqui mais com vocês no front, gerente aí da aliança da Red Hat com a RTM. Quando a gente pensou na temática dessa apresentação, a gente pensou, puxa, primeira coisa, existe um buraco negro de custos, que o Robson comentou. Esse buraco negro onde a gente não vê exatamente onde a gente está gastando, o que a gente está gastando. E o que a gente traz de solução para isso, que a gente chamou de matemática inteligente da nuvem RTM. Quando a gente passa a colocar um ambiente, que aqui é o OpenShift Autopilot, justamente extremamente metrificado, quantificado, onde você pode saber exatamente, no final das contas, quanto você está gastando, quanto você está consumindo para rodar aquele workload. Isso faz naturalmente com que você consiga estandarizar e uniformizar a forma com que você pode repassar isso para o seu cliente no final. Imagine um banco digital que está com um workload de UX, ele coloca isso na nuvem, não necessariamente ele sabe exatamente quanto aquilo está consumindo, mas a área de negócio está pagando a conta. A área de negócio vem até com aquele desafio, puxa vida, será que isso aqui está muito caro? Às vezes não é porque a tecnologia foi escolhida errado, ou porque o provedor foi escolhido errado, mas a forma como ele está colocado, principalmente no ponto de vista da cobrança, faz com que ele não saiba exatamente quanto ele está gastando. E aqui a gente, dentro do Autopilot, e aí a gente vai falar, na verdade o Robson vai comentar um pouquinho mais sobre o OpenShift, que é o grande motor disso aqui. O OpenShift Autopilot da RTM, ele coloca a questão do container como serviço. Uma vez que eu modernizei essa aplicação, imagina, né? Aquele monolito enorme, em máquina virtual, aquele código imenso de quilômetros e quilômetros de linhas de comando, você começa a containerizar isso. Aí você começa a colocar em pequenos cupcakes e deixar vários containers ali executando a aplicação. É isso o motor do UX, é isso o motor do workload que o cliente pode estar colocando ali. Quando a gente fala que eu estou colocando o container como serviço, a gente consegue quantificar exatamente o que está sendo utilizado. E é aqui que está a mágica, aqui que está a grande matemática inteligente. É eu saber exatamente quanto vou gastar para que a minha área de negócio também reconheça esse custo adequado e calculado para aquele workload e que a gente também consiga repassar isso adequadamente para o cliente final que vai consumir aquele serviço. A partir do momento que a gente trata esse container como serviço, muda um pouco o jogo, né? As empresas dentro daquele ambiente do buraco negro gastam muito com operação. A operação deixa de ser o foco de quem contrata a RTM, do OpenShift Autopilot na RTM, e passa a ser o foco na aplicação, na melhoria contínua da aplicação. Eu vou pegar esses recursos de operação, vou alocar em outras posições que necessitam de mais gente para tocar o negócio. Mas aqui eu vou olhar o quê? A aplicação diária. Como que eu consigo melhorar, como eu consigo cada vez mais manter aquela aplicação atualizada e competitiva perante os outros. E não os outros, como o Robson bem disse, não necessariamente são bancos. Né? É uma coisa que eu acho bacana quando o Alexandre, o Nazário, eles explicaram como é que era a oferta da RTM. Não era só questão de você fazer o pay as you go, né? Onde você elimina aqueles custos escondidos, mas a RTM tem a capacidade de levar esse cliente na jornada de container, quer dizer, pegar na mão do cliente, pegar na mão de vocês, clientes, para conduzir no modelo que vocês vão pagar o preço que é correto para aquele workload e manter isso suportado durante o tempo. Quer dizer, não é uma questão de instalar, eu vendi, se você precisar de suporte, abre um ticket, que vai ser alguém do planeta que vai atender aquele ticket. Não, na RTM você tem uma pessoa, é um atendimento humanizado, onde a preocupação maior é a jornada, como que você está na sua jornada da sua aplicação e na adesão dos containers como serviço.
Tudo isso, gente, a gente não pode esquecer de todo o legado de serviços da RTM. Imagine quando você coloca uma aplicação dessa para você modernizar as aplicações dentro de todo o hub financeiro. Imagine o ganho que você tem ao montar essas esteiras de conexão com vários serviços hoje regulados pelo sistema financeiro do Brasil. Isso vocês conseguem através da RTM com essa integração com o OpenShift Autopilot. Comentando um pouquinho, alguns pontos importantes, né? Os clientes, vocês clientes, querem ver números, né? Quais são os números? O que a gente consegue cumprir? Primeiro ponto, quando você traz para o OpenShift, e aí dentro da oferta do OpenShift Autopilot, você vai economizar 40% de economia. Por que você vai economizar isso? Porque você vai tirar aquele idle que o Robson comentou. Você vai assim, puxa, você compra um hardware para amortizar em 5 anos ou acelerado em 3, você tem que comprar ele prevendo o crescimento de 3 anos. Não, você vai contratar isso no momento que você está daquela usabilidade. Então aqui você automaticamente, a infraestrutura cai drasticamente. Segundo, 35% de redução do TCO. Quando eu começo a colocar esse pay as you go na conta, esse suporte na conta, eu começo a reduzir esse total cost of ownership daquela aplicação. Você imagina, você já baixou 40%, você pode ainda baixar 35% na questão do próprio TCO. Suporte humanizado, como eu contei do OpenShift Autopilot. A preocupação com a jornada, não a preocupação com o defeito. A preocupação em manter a estrutura funcionando adequadamente, com custos adequados. É esse o desafio e é isso que vai ser mantido, inclusive no suporte. Como você consegue colocar essa esteira rodando nesse mar de integrações da RTM? Automaticamente eu começo o quê? Acelerar a colocação de mais aplicações lá dentro. Incluir o OpenShift Autopilot dentro do jogo faz com que você justamente consiga desengavetar projetos que antes eram caríssimos para colocar para isso para rodar. Isso aqui, olha, 34%, acelera 1/3 a mais. Com isso, imagina, eu começo também a tirar esse cinturão que existia no DevOps de só olhar a operação. Eu começo a olhar mais o desenvolvedor. Com isso, olha, 66%. Eu tiro o lacre, os squads começam a trabalhar muito mais fortemente, aumentando ali o ciclo de desenvolvimento em mais 66%. Tudo isso, gente, dentro do ambiente regulado e de compliance. Isso é muito importante. Quando a aplicação está dentro da RTM, dentro do OpenShift Autopilot, a gente está respeitando várias regulamentações do mercado financeiro. Uma delas, por exemplo, o PCI DSS 4.0, a certificação para rodar cartão, por exemplo. Isso é uma das. O OpenShift já está preparado com plataforma e a RTM coloca isso dentro do compliance, ainda com ISO 27001. Então imagina, estamos no ambiente regulado, trabalhando adequadamente, acelerando os workloads, fazendo com que no final os clientes, vocês, gastem muito menos e executem muito mais dentro da nuvem da RTM. Essa é a matemática que a gente coloca como matemática inteligente. Eu elimino o buraco negro, eu sei o quanto eu estou gastando e eu sei que eu vou ter melhoria a partir disso com vários pontos ali que eu comentei no slide passado. Aqui a gente tem um mapa de valor, logicamente muita coisa escrita aqui, eu não quero que vocês fiquem com isso, mas eu queria que vocês ficassem com 3 pontos importantes na cabeça de vocês. Primeiro, eficiência em custo não é só reduzir custo, não é não chegar lá a fazer aquela disputa em compras onde a gente vai tirar o saving. Não, não, não. A eficiência em custos está diretamente relacionada à eficiência operacional e à economia de infraestrutura que a gente vai ter com isso. Parar de ter aquele idle, parar de ter aquele ambiente que está lá esperando chegar aquele crescimento prometido, né? Não é a caça, né? A caça da arca perdida é a caça do crescimento prometido, a caça do business case, né? Outra, crescimento de receita está muitas vezes ligado a você desengavetar projeto. Por que isso? Porque o mercado é dinâmico. Enquanto a gente está aqui, o cliente A, o cliente B está concorrendo com o cliente C, todos eles tentando pegar a mesma pessoa física, a mesma PJ. Como que eu consigo fazer isso se eu não consigo evoluir a minha aplicação? Como que eu consigo fazer isso se eu não consigo aumentar meu desenvolvimento, elevar o nível do meu desenvolvimento?
Aqui está o crescimento de receita. Eu aumento a velocidade do desenvolvimento dessas aplicações. E, de novo, mitigação de risco. Estamos falando de um ambiente certificado. Então, isso já elimina risco. Estamos falando de um suporte, como eu falei, 24/7 humanizado. Além de tudo, e para finalizar, a gente reduz o número de paradas não planejadas. Estava fazendo uma brincadeira hoje mais cedo, né? Brincadeira aqui com o Nazário. 99% de disponibilidade é igual a você ficar 3,65 dias sem disponibilidade. Se a gente aumentar isso para 99,99%, que é muito SLA que é ventilado no mercado, você está 0,365 dias sem aplicação. Imagine você ficar sem o WhatsApp 8 horas. Vocês já imaginaram isso, gente? Vocês já imaginaram isso? É a mesma coisa. Imagine a sua aplicação, a aplicação do banco, a aplicação do core. Tempo é dinheiro. A decisão do cliente pode ser joga o dinheiro aqui ou joga o dinheiro lá. Você ficar 8 horas parado. E olha, a disponibilidade é boa, hein? 99,99%. Então aqui, reduzir isso, manter esse ambiente controlado e suportado é o mais importante. E dá tempo da gente planejar. Puxa, eu vou planejar um crescimento. Eu vou falar com a RTM para planejar esse crescimento. Eu vou planejar como esse ambiente vai ser atualizado. Esse ambiente eu não vou lá sair atualizando. Não, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer essa parada? Como que a gente vai garantir que no final tudo volte a funcionar adequadamente? Isso aqui é todo o serviço que a RTM consegue fazer com o nosso motor OpenShift. E esse mapa de valor, a gente é um framework que a gente usa para vários projetos com os clientes, né? Então vocês clientes, por exemplo, esse é um mapa de valor com os indicadores de impacto de negócio do OpenShift Autopilot, né? A gente busca ele mais ou menos esse framework, porque se você pensar bem, qualquer gestor, qualquer executivo, né, ele aceita um projeto ou ele começa uma jornada de um projeto ou para reduzir custo, ou para ter eficiência operacional, ou por alguma regulamentação que ele é obrigado a fazer. Se não cair nesses critérios, o projeto não vai para frente. Então, eu acho que é interessante, aí fica o convite também, né? Se tem o seu projeto, seu cliente quer fazer um mapa de valor para entender, em cima do OpenShift Autopilot, a gente consegue fazer específico, focado no projeto do cliente. Eu acho que é interessante porque a gente dá uma visão estratégica e também executiva da onde isso vai impactar, tentando sempre olhar para o negócio. E aí, não queria falar muito tecniquez aqui, mas assim, o cerne dessa oferta, o core dessa oferta é o Red Hat OpenShift, né? Alguém aqui nunca ouviu falar do OpenShift? Nunca ouviu falar? Ah, então estamos em casa, né? Então estamos em casa. Então facilitaram minha vida. Basicamente, eu não quero entrar no tecniquez aqui mais uma vez, né? Mas para entender como essa oferta, por que essa oferta foi escolhida ali, né? Pela RTM, enfim, junto com a Red Hat OpenShift. Hoje o OpenShift na Red Hat é um dos produtos que traz mais receita para a empresa, é um dos produtos core da empresa, tá? Se eu pensar hoje em futuro um pouquinho, o Red Hat OpenShift é o produto principal da Red Hat, né? A gente nasceu lá com o Red Hat Enterprise Linux, não vamos, né, ser ingratos ao Red Hat Enterprise Linux, mas a partir dele a gente derivou várias coisas do OpenShift, é um dos nossos produtos, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, os top 5 bancos do Brasil usam OpenShift de produção. Então, sem medo de errar, né? Os top 5 bancos, volume de negócio e receitas, usam o OpenShift para alguma aplicação em produção. Então é um produto muito utilizado, né? E basicamente se eu puder reduzir aqui, qual é o propósito de valor do OpenShift? É acelerar o desenvolvimento. Então, basicamente, hoje, quando você tem lá um time, uma comunidade, uma squad desenvolvendo uma aplicação, desde a ideia até ele colocar isso em produção, isso é custo, né? Se você pensar bem, se ele ficar 2 meses codando lá, tá em pré-produção, testando, essa aplicação só traz retorno para a empresa, para o banco, quando ela vai para a produção. Então, se eu conseguir reduzir esse tempo, né, que é o time to value que a gente chama, né, eu estou entregando muito mais com eficiência, com menos redução de custo. Então, basicamente, o OpenShift é uma plataforma completa, a gente chama de Tunic Application, né, onde ela atua, o cliente, né, o time de desenvolvimento pode trabalhar na parte de desenvolvimento com o OpenShift. Por exemplo, tem um dos componentes do OpenShift, que a gente chama de operators, né, uma automação, chama Red Hat OpenShift CodeWare, onde ele pode codar em cima disso. É uma IDE ligada com, por exemplo, o OpenAI, Code Assistant, aplicativo como se fosse Copilot para ajudá-lo. Ele pode codar sua aplicação para ser mais rápido. Ele pode pôr em produção no próprio OpenShift, ele é um Run também, vai rodar toda a aplicação do cliente, do modelo em containers customizado, preocupado com redução
com alguns operators para olhar se aquilo está sendo bem utilizado ou não, reduzir os flavors ali, entre outras coisas. E aí, preocupada, depois a gente fala de dia 1, né? Hoje é muito comum falar dia 1, que é o dia da operação, com todas as ferramentais para a operação olhar o dia 1. Observabilidade, log, exportar isso para algum lugar, conseguir integrar com as outras ferramentas do mercado, enfim, praticamente é um Lego, né? Então, basicamente é uma solução completa, desde o dev, a gente fala de SEC hoje porque também a segurança é algo intrínseco na Red Hat, e a parte de WAN de operação. Isso está em cima de Kubernetes, que é muito conhecido no mercado, a gente traz junto no Kubernetes toda a parte de log, monitoração, storage, tudo isso pronto para não se preocupar, em cima do orquestrado por Kubernetes, em cima do Red Hat Enterprise Linux, né? Parte de Linux. E o mais importante, que eu acho que é o diferencial, na nuvem da RTM. Então, assim, o grande diferencial aqui, quando a gente tem tudo isso daí, que está implementado em uma nuvem da RTM, já dentro de um hub financeiro gigante, a gente ganha tempo, baixa latência, consegue escalar. Então, esse é o grande diferencial, né? Então, basicamente se a gente fazer aqui, trocar em miúdas, o OpenShift é algo que a gente entrega para o cliente, como se fosse uma nuvem privada, e aqui hoje está embarcado numa nuvem, e ele pode simplesmente se preocupar na sua lógica de negócio, desenvolver e rolar a sua aplicação. Falando bem rapidamente, né? Se a gente olhar hoje os principais casos de negócio de bancos, casos de usos que estão em realidade OpenShift, não no Brasil somente, tá? Mas é uma pesquisa mundo, a gente tem hoje vários casos de usos, né? Então, basicamente, lá fora é um pouquinho mais atrasado que o Brasil para bancarização, né? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Sei quem você vai para os Estados Unidos, chega lá, o cartão ele tem que assinar. Quem tem algum app ou alguma conta lá, parece um HTML de 10 anos atrás. A gente aqui está voando na questão de banking, né? Ainda a gente tem muito a parte de modernização de aplicações, que hoje a gente tem o Pix aqui já bem consolidado, o Pix popularizou para todo mundo. A gente tem o Real-Time Payment lá fora, que o pessoal está começando a criar isso, e usa muito o OpenShift para fazer essa modernização, né? Hoje fala muito, eu estava conversando com o Márcio antes de entrar aqui, de Operational Resilience. É o quê? Algumas normativas, principalmente europeia, onde eles obrigam o cliente, o banco central lá da região, a ter alguma parte de resiliência e ter soberania disso, entregar esses dados e mostrar que ele tem resiliência. A forma que o OpenShift é construído, a forma que o OpenShift é implementado, ele consegue ter clareza nisso e basicamente as operadoras, os regulatórios certificam a parte de, chama DORA, né? Mas a parte de regulamentação para isso, tá? Então, usam muito para esse caso de uso. Muitos clientes que têm lá sua infraestrutura feita artesanalmente dentro de casa, né? A gente fala vanilla, artesanalmente. Quando tem uma regulamentação, ele vai para o OpenShift porque sabe que ali ele vai encontrar padrões, então fica muito mais fácil, né? A parte de AI de MLOps, AI hoje, né? Tudo AI, então assim, a gente tem o próprio OpenShift aí, chamado OpenShift AI, onde a gente entrega as LLMs lá para os clientes usarem, né? Então sempre tem uma pegada muito grande de dar liberdade para o cliente usar qual LLM ele quiser em cima do OpenShift. Então o OpenShift hoje, quando a gente fala de AI, ele tem ali talvez um diferencial que é hospedar várias LLMs e o cliente pode usar isso como back-end para a sua aplicação, tá? E por que usar várias LLMs? A gente acha que, e eu acho que isso daqui 2 anos, a gente não fala mais de AI. AI vai ser algo intrínseco nas aplicações. Ninguém vai falar mais de AI. A AI é obrigatório ter AI. E aí os clientes vão ter 10, 15 LLMs diferentes, porque uma que ela é muito inteligente ou boa para ler imagem, não é a mesma que faz um cálculo, não é outra que calcula a rota. Então vai ter que ter várias LLMs para as aplicações usar uma ou várias LLMs e o OpenShift vai hospedar todas, ter essa capacidade, é um grande diferencial. Open Finance, por causa das suas capacidades de integração, então, por exemplo, APIs, integrações, né? Service Connect, isso já vem pronto, então isso é muito interessante, os clientes usam muito também. Soberania de dados, essa Digital Sovereignty é a parte de soberania de dados, onde que, de novo, né, eu acho que é o caso mais ou menos ali do resiliência operacional, ele consegue de uma forma simples comprovar para os órgãos regulatórios que ele está dentro de um compliance por questões de implementação da tecnologia. E a parte de crime financeiro, né? PLD, lavagem de dinheiro, enfim, a gente consegue ter motores rodando em cima do OpenShift, detecção de fraudes. Muitos clientes querem criar isso, né? Muitos clientes não querem comprar um motor, por exemplo, de um fabricante pronto. Eles querem criar, a partir de eventos, sua parte de antifraude, né? Então ele consegue ter ali basicamente um data lake, onde ele consegue pegar com o OpenShift, mastigar os dados e ter essas visões, tá? Só para dar uma ideia, os casos que rodam o OpenShift hoje, a maioria tudo voltado para o mercado financeiro, né? Eu acho que dá para ter uma visão bacana aí.
Eu acho que essa big picture aqui, né, ele sintetiza um pouco o que a gente falou aqui. Basicamente, o que o OpenShift roda ali, a gente chama de workloads, né? O cerne disso é o OpenShift. E aí, né, eu conversando com o Fabrício, para mim é o mais importante, né? Ele está hoje dentro de um ecossistema na rede RTM, onde ele pode estar ligado com toda essa parte de Open Finance, roubo de pagamentos, entre outras coisas que a RTM já entrega, ele fazer isso ficar muito mais fácil para o cliente, né? Eu acho que eu vou até chamar o André para Nazário. Claro. Se quiser falar um pouquinho do que você falou ontem, eu te agradeço. Nazário? 2 minutos. Porque você tem, acho que o testemunho e a vivência daqueles casos, né? Onde que os clientes podem, por exemplo, ter um front-end de Pix. O cliente tem a liberdade de implementar aqui dentro da nuvem RTM, Pix, né? E aí, ele vai usar os back-ends, por exemplo, da rede Pix, que está dentro da RTM. Então, a latência disso é quase zero. Ele quer usar o SPB, por exemplo, já está aqui dentro. Então, é muito fácil ele desenvolver a casca, né, o front-end, conectado com o back-end. Nós conversamos ontem. Comenta um pouquinho daqueles casos que a gente já tem funcionando, que eu acho que é bem interessante. Não. Tem que ser por aqui também? Tá bom. Bem, boa tarde. A gente estava conversando sobre a facilidade que uma plataforma, um Platform as a Service, né? Ou seja, você tem uma plataforma onde você já consegue colocar um deployment de uma aplicação direta. Então, eu estou falando de aplicação, o container, né? Falamos bastante como é que é a divisão já. Então, colocando isso dentro de uma plataforma que já tem a conectividade com os serviços que ela precisa falar. Então, a interconexão com o Pix dentro dessa infraestrutura ela é natural. Então, um cliente hoje pega uma aplicação de front-end de Pix, onde ela vai realmente executar a operação dentro do ambiente do OpenShift Autopilot, conectando diretamente no serviço de PSTI de Pix, ele tem a menor latência de Pix do mercado. Perfeito, isso é bom. Pronto, esse foi o ponto que a gente chegou. Então, a gente tem métricas disso hoje, inclusive. E a interconexão dentro desse ambiente, a gente está falando de 300 microsegundos. A gente está falando abaixo de milissegundo. Então, a gente está falando de um ambiente que está integrado. Você utiliza a sua aplicação dentro de um ambiente que já está dentro, interconectado com os serviços que ela precisa falar. Então, fica muito mais fácil. E, como você já comentou bem, né, acho que não preciso comentar muito, porque a apresentação já estava com todos os dados mais recentes nossos, inclusive do ponto de vista de economia de serviços. Você está falando de sair de uma infraestrutura onde você tem que implementar VMs, sistema operacional, ter a manutenção disso tudo, para um ambiente onde você tem a sua aplicação colocada num Platform as a Service, que é o que o OpenShift oferece com todo... E eu acho que é o principal diferencial do OpenShift, né? Ter um ecossistema... Operators, ecossistema. Um ecossistema de aplicações, de funcionalidades, né? Que estão ready to use, onde você conecta a aplicação com o que ela precisa e com a interconexão com o mercado que ela necessita para executar a sua função. Então, esse é um ponto importante. Então, casos de uso de interconexão, principalmente de meios de pagamento, transação, a gente tem também outros serviços, né, relacionados a isso. Então, tudo isso dentro dessa infraestrutura, diretamente com implementação de aplicação. Né? Sensacional. Acho que é isso aí. Sensacional. Obrigado, Nazário. Sensacional. Eu acho que é importante, né, a gente saber que já existe isso aí. E para mim isso é o grande diferencial. E aí, pessoal, só para a gente, né, eu acho que é o quase slide final aqui, para a gente resumir um pouquinho, né? Se a gente pegar aqui hoje o OpenShift Autopilot, né, se eu pudesse colocar ali em 4 tópicos, basicamente é isso, né? O cliente pode focar na inovação, o cliente foca na inovação, deixa um pouco de lado o que é infraestrutura, o que é lata, o que é coisa, porque vai usar simplesmente o que precisa, né? Inclusive, a oferta do Autopilot é uma oferta comercial como pode, né? Isso confirma, né? É como pode. Isso é sensacional. Isso para mim é... Porque a gente consegue chegar num nível, por exemplo, o cliente que compra como CPU, mas o cliente que vai para a nuvem, ele paga como vCPU também, né? E vCPU, como eu disse no começo, você tem idle de 30% às vezes. Você compra lá, você está na nuvem, você compra lá, você instancia ou reserva uma instância, mas o seu idle time é 30%. 30% é dinheiro jogado fora, né? E aqui a gente faz por pod. Pod é a menor unidade quase que você tem do container. Então, por pod é sensacional. Você consegue realmente comprar ou adquirir, assinar, comer granularmente o que você vai usar. É sensacional, né? Então, e foco na inovação. Acelera o time to value, eu comentei um pouquinho, né? Enquanto a gente não consegue pôr em produção, é custo. Você tem 10 caras desenvolvendo a aplicação. A ideia é sensacional, demorou 2 meses, é custo. Quando põe em produção, começa a recuperar o valor disso, né? Começa a ser algo produtivo. Então, você acelera o time to value. A flexibilidade de cloud, comentei um pouquinho sobre pod, né? Então, você pode ter a flexibilidade, isso por pod.
e autoescalável, claro, né? Então, assim, você precisa de usar 10 pods hoje, amanhã a aplicação deu um pico porque tem alguma campanha, você vai para 1000 pods, você tem uma nuvem que você autoescalável. Isso é muito importante, né? E a eficiência operacional, que no final do dia é custo, né? Todo mundo fala de eficiência e tal, mas é isso aí. Quando você faz mais com menos, você está tendo eficiência, está gerando redução de custo, né? Uma plataforma de aplicativos pronta para uso com suporte gerenciado da RTM integrado com serviços do setor financeiro. Eu acho que esse é um grande diferencial. Aqui, pessoal, é simplesmente de vários segmentos, né? Clientes do mundo que usa o OpenShift. Então, assim, só para mostrar um pouquinho da robustez da tecnologia. Hoje, clientes que usam Kubernetes pago, né? Porque tem gratuitos, que é open source, né? Kubernetes pagos no mundo, 47% é OpenShift. Então, assim, é um market share muito importante, muito significativo. O que quer dizer com isso? Que a gente que tem muito feedback de cliente, tem muitos erros que a gente já errou bastante também, né? Cliente dá feedback, a gente já fez muito recuperação, muito patch, muito melhorias, e hoje o produto está bem maduro, tá? Então, acho que isso é bem significativo, né? E eu acho que, Fabrício, era isso que a gente tinha para comentar e compartilhar com todos, né? Legal. Aqui a gente, nessa apresentação, para vocês que não tiverem acesso a ela, tem um link para você conhecer um pouquinho mais do que é o OpenShift, o que é esse motor dentro do OpenShift Autopilot. Também um link aqui para vocês conhecerem um pouco mais do Autopilot em si, o que ele traz, cai ali na RTM. E ali é só vocês entrarem em contato com os especialistas, agendar para a gente bater um papo. Certamente a gente vai agregar valor na operação de vocês. Certo? Pessoal, obrigado. Não sei se tem perguntas, mas a gente agradece a atenção de vocês. Antes do happy hour, acho que é difícil, né, tomar tempo, né? Isso. Sonal. Esse. Isso, Globet. E que se. Bom. Aqui que. Perfeito. Eu vou falar aqui, Fabrício, se quiser complementar. Tá, legal. Developer Hub, basicamente, eu acho que eles vão conhecer no mercado como... É muito famoso como Backstage. Tudo que a Red Hat faz tem uma versão comunidade, né? A gente devolve isso para a comunidade, porque a comunidade é o nosso motor de inovação. Todo mundo dá feedback, o produto, a gente vai, pega uma versão e faz uma versão chamada Enterprise, versão corporativa. Developer Hub, basicamente, hoje, fala muito de uma disciplina chamada Platform Engineering, que é onde você tem muita dificuldade de trazer novos desenvolvedores para a empresa. Então, por exemplo, quando você faz um onboard numa empresa hoje de desenvolvedor, às vezes demora 2, 3 meses para começar a produtizar, porque ele tem que entender as bibliotecas da empresa, onde ele vai chamar, quais são as peças que ele tem que criar, né? Se ele tem código para reutilizar ou não. Basicamente, o Developer Hub é um portal do desenvolvedor, onde a gente cria as peças do cliente. Por exemplo, se fosse na RTM, a gente cria uma peça chamada Pix Conexão Pix. Então isso já fala com Bacen, toda a estrutura e tudo mais. Quando aquele novo desenvolvedor entra, faz o onboard, e dentro de um portal já tem as peças que ele vai usar, ele cria o código dele e encaixa essas peças. Então ele começa de 3 meses, vai para semanas, colocar algo em produção. Então para onboard de desenvolvedor é muito mais rápido, reprodução de código e no final do dia acelerar o desenvolvimento, né? Na comunidade chama Backstage, é onde tem todas as informações e ele atende uma disciplina chamada Platform Engineering. Era isso. É muito bacana. Hoje ele é um produto que já está disponível, como suporte da Red Hat. Ele é pago por usuário, então ali você consegue fazer, logicamente, colocar essa conta para rodar decadamente, e ele é abstrato de onde estão as bibliotecas, de onde estão os repositórios, porque no final do dia ele vai montar justamente isso, um catálogo de serviços, um grande menu para o desenvolvedor utilizar. E a gente quebra um pouco um problema que é natural e ele acaba acontecendo por conta dos squads, são aquela famosa desenvolvimento em silo. Então, um squad desenvolve de um jeito, usa o repositório, usa um motor ali. O outro usa aquele repositório, aquele em outro lugar. Quando você estabelece esse catálogo de serviço, você quebra esses silos. Você faz com que, de uma certa forma, os squads conseguem compartilhar os mesmos recursos, né? Isso sem contar uma questão até, quando você vai lá na frente fazer quality assurance da aplicação, é muito mais simples você fazer um rollback de tudo que já está catalogado dentro do Backstage, quer dizer, dentro do Developer Hub. Então é um produto muito legal, um produto que está tendo uma aceitação de mercado muito grande. Tem muita gente que confunde um pouco ele com DevOps, né? O DevOps, eu costumo dizer que ele olha muito a operação.
é para o desenvolvedor, mas o foco é acertar essa operação, acertar essa cozinha, né? Ter certeza que o bolo não vai queimar. A engenharia de plataforma, ela olha mais para o dev, não só apenas cooperação. Logicamente que uma operação bem azeitada, bem estabelecida, facilita muito a engenharia de plataforma. Mas eu acho que é um produto quando a gente olha muito para o desenvolvedor, para o problema do desenvolvedor no dia a dia, para aumentar a produtividade dos squads, ou até de forma individual do próprio desenvolvedor. Então, são práticas diferentes que se complementam justamente para a gente buscar níveis maiores de produtividade dentro das empresas. É isso aí. Ótima pergunta, muito obrigado, Marcos. Já, Nação.